Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Swerdick, jornalista, e recebi o convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês um pouco dos principais temas que passaram no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. Durante o evento eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam insights, experiências e as novidades mais relevantes. Recebemos aqui para a gente conversar diretamente do Connect 2025, Brendo Nonato, ele que é especialista em medicina integrativa, pós-graduado em práticas integrativas e em endocrinologia. Ele que atua aí com foco na longevidade, com ênfase em alta performance, reprogramação da saúde baseada na epigenética. E veio aqui para a gente entender tudo sobre esse tema. Brandon, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer enorme estar aqui e poder trazer um pouco dessa área que ainda é bem desconhecida e que pode ajudar muita gente, praticamente todo mundo. Com certeza. Eu queria já começar para a gente entender, explicar esse conceito da epigenética e no que é que ele difere do que a gente conhece da genética, digamos, convencional, tradicional, o que é que ele traz de conceito e que ajuda aí a gente entender um pouquinho mais sobre a saúde, sobre o funcionamento do nosso corpo. Perfeito. A genética é aquilo que está determinado. Você não pode mudar. E foi nisso que a medicina acreditou muito tempo, até a publicação do genoma humano. Desde então, a gente vem notando que a genética influencia menos do que a gente imaginava. E aí entrou na pauta a epigenética. Por exemplo, uma paciente que tem histórico familiar de diabetes, toda a família é diabética, ele tem a genética de ser diabético. Porém, através da epigenética, ele pode não desenvolver o diabetes. Então, a genética é como se fosse várias lâmpadas, você tem várias lâmpadas em casa. Porém, a epigenética, você consegue decidir qual lâmpada você vai ligar. Então, eu tenho o gene da diabetes, tenho o gene do Alzheimer, tenho o gene da osteoporose, mas eu inativo esses genes através da epigenética. Ou seja, a gente pode dizer que os nossos hábitos, a forma como a gente está inserido nos diversos ambientes, isso pode influenciar nessa forma como os nossos genes se comportam, é isso? Exatamente. Não só pode, como influenciam 100%. É igual o paciente que ele tem a genética para ser diabético, mas ele se cuida na alimentação, faz exercício, ele não vai ser diabético. Não vai, por mais que ele tenha a genética. Me referindo a diabético tipo 2, né? Porque o diabético tipo 1, aí é independente da insulina, não tem como a gente voltar a ter insulina. Pelo menos não ainda. Mas o diabético tipo 2, que é um quadro de resistência à insulina, ele pode deixar muito bem de ser diabético. Vamos na prática trazer aqui alguns exemplos do que é que nesse nosso dia a dia, né, a gente faz ou deixa de fazer e que de fato pode influenciar diretamente aí na epigenética. E até para entender, a gente já consegue avaliar isso de forma clínica e entender o que é que está sendo ali influenciado ou não, dentro daquilo que o paciente leva no consultório, na prática, como é que tudo isso funciona? Perfeito. Eu costumo dizer que são 4 fatores principais. O primeiro deles é a alimentação, segundo, exercício, terceiro, sono, quarto, a hidratação. Então, sem esses 4 fatores em ordem, você vai ficar refém da sua genética. Então, se você não se cuida em nenhum desses fatores e você tem a genética para ter Alzheimer, o mais provável é que você vá desenvolver Alzheimer. Porque o mundo hoje, né, nós vivemos numa correria muito grande, todo mundo estressado, sobrecarregado, tem que fazer 1 milhão de coisas. E se você não tira um tempo para se cuidar, o que é mais fácil e mais rápido hoje, adoece, né? Então, é muito mais fácil você passar no drive-thru do que chegar em casa, comprar uma carne, preparar uma salada, lavar a salada e tudo mais. Então, o que é fácil acaba adoecendo. Então, isso é o que a gente chama de epigenética na prática. Você mudar os seus hábitos. É igual, sou sedentário, vou fazer exercício. Então, se eu tinha uma genética para ter osteoporose, eu já estou diminuindo essa genética. Se eu tinha genética para ter gordura no fígado, eu estou diminuindo o risco. Eu consigo mimetizar drasticamente o risco de ter, por mais que eu tenha a genética. A gente pode dizer, então,
que com essas reorganizações e esse olhar para a epigenética, a gente poderia inclusive prevenir doenças, reduzir medicações de pacientes com crônicos, sim, ou até mesmo atuar para mudar aí talvez o curso de uma doença? É exatamente isso que a gente faz na prática, né? Na primeira consulta, a gente nunca mexe com medicamento. Igual vem um paciente com gordura no fígado, vem um paciente com colesterol alto, vem um paciente com diabetes, vem um paciente com pressão alta. Faz parte tudo do mesmo combo. Ele tem a genética para isso, a família toda foi. A gente passa a tratar ele através da epigenética. Não vou mexer em nada que ele usa, porque o que ele está usando agora é o que está mantendo ele vivo. Porém, quando ele melhora a genética dele, o próprio corpo já passa a ter um efeito mais vasodilatador, porque desinflama. Quando eu melhoro a alimentação, ele diminui a insulina. Se diminui a insulina, o rim elimina sódio. Então, junta uma eliminação de sódio pelo rim, junta um efeito vasodilatador que eu desinflamei, ele toma o remédio da pressão, ele vai fazer hipotensão. Então, automaticamente, o próprio paciente fala, esse medicamento está me fazendo mal, ele tira. Nem sou eu, nem minha esposa, que a gente trabalha da mesma forma, que faz essa retirada dos medicamentos. Muitas vezes o paciente já volta na segunda, na terceira consulta, doutor, eu parei de tomar 2 medicamentos para pressão, que estava me dando pressão baixa. Consultei com o cardiologista, estava baixo demais, ele retirou. Da mesma forma para o diabetes, está fazendo episódio de hipoglicemia. Tem que tirar o medicamento, que está demais. Então assim a gente controla com a epigenética. O que é? Hábitos. E óbvio, entra em uma reposição de nutracêuticos. Uma vitamina D que está baixa, um selênio que está baixo, um zinco que está baixo, complexo B baixíssimo, uma ferritina muito baixa. A gente repõe tudo, o corpo passa a ter capacidade de expressar as enzimas, expressar receptores, o corpo funciona melhor, pronto. Reduzimos muito o uso dos medicamentos com zero colateral, pelo contrário, devolvendo qualidade de vida. Vou fazer uma analogia aqui, muito se fala, né, que o nosso músculo ele tem memória. Então, se você já praticou uma atividade física, em dado momento tinha determinado hábito, quando você retorna de alguma forma, aquilo ali vai ter uma resposta diferente, porque você teria ali uma memória daquilo. Exato. Na epigenética funciona da mesma forma, e aí trouxe isso para te perguntar, é possível reverter alterações epigenéticas negativas, ou seja, algo que foi construído aí com esses hábitos do dia a dia e que precisa ser revertido para que a gente chegue nesse bom funcionamento do corpo? Excelente pergunta e sim, né? Sim, nós não temos nessa área da medicina nunca um caso perdido. Talvez o paciente não volte a um estado pré-diabético de não ter nenhum problema. Talvez ele precise manter um medicamento ao longo da vida. Mas qual que é o curso natural da doença sem essa... Eu gosto de falar moldagem da epigenética. A gente molda a epigenética todos os dias. É ele piorar. Ele evoluir para uma catarata, para evoluir para uma insuficiência renal, precisar fazer diálise. Então, a partir do momento que a gente intervém nesse sentido, eu estou sim tratando o paciente e fazendo a epigenética dele, que era para o mal, se tornar para o bem, né? Entre aspas, regenerando o corpo, entre 1000 aspas. Entendeu? Mas é sim, é isso que a gente faz. Ou seja, voltar para o básico, começar ali e, digamos, reconstruir esse castelinho. Exatamente. Seria passo a passo. Dentro desse universo que a gente tem hoje, e principalmente, né, as pessoas buscam ou a pílula mágica, ou aquele botãozinho que vai apertar e vai solucionar tudo como um passe de mágica. E a gente sabe que não é assim que acontece. Como é acompanhar de perto esse passo a passo, esse dia a dia e principalmente o processo vivido pelos pacientes? O que é que você percebe na prática que é mais fácil ou que gera mais dificuldade, que pode ser ajustado aí nesse processo para que se alcance esse resultado final? Quando o paciente se propõe a fazer o que a gente coloca no plano, é muito gratificante, porque, por exemplo, ele acordava, fazia tudo no automático. Era um paciente que já não tinha mais perspectiva de vida, de planos, projetos, vivia no automático, fazia tudo porque tem conta para pagar, tem filho para criar, tem obrigações de empresa e tal. Então, o mais gratificante é ver esse paciente retornando a ter sonhos, a ter projetos, a ter a energia, o vigor de viver. Ele fala, eu tô acordando com vontade de trabalhar, eu tô acordando com vontade de viver, porque agora eu me sinto realmente que esse sou eu. Eu não era eu há não sei quantos anos, estava vivendo no automático, achava que não tinha jeito, achava que era só remédio. E agora não, eu realmente tenho
volta a libido, né? Isso é uma coisa muito importante para o casal, para o homem mais ainda. Então isso aí devolve muito o tesão da vida para o homem. Sem contar que quando a gente faz isso, todos os medicamentos funcionam melhor. Então praticamente na nossa clínica, quando o paciente segue o que a gente fala, ele não tem um rebote, por exemplo. Toma o Ozempic, toma Mounjaro, toma o Wegovy, faz a reeducação toda dentro desse protocolo aí de moldagem da epigenética, ele não para de usar a canetinha e não volta peso. Por quê? Porque a gente reprogramou o gene dele para funcionar como uma pessoa magra, digamos assim, entendeu? De uma forma mais simples. E é isso, né? Essa transformação da vida, realmente devolvendo qualidade de vida. Não só corrigindo um sintoma, né? Por exemplo, o paciente está com a pressão alta, toma um medicamento, pressão controla, excelente, vai manter ele vivo. Mas muitas vezes o paciente continua com desânimo, continua cansado, continua com indisposição, libido ruim, e quando a gente faz esse tratamento completo e amplo, ele volta a ter energia, volta a ter vigor, volta a ter libido, volta a ter planos, né? Querer evoluir. A gente falou de algumas questões que podem, né, estar desreguladas ou em certa deficiência no corpo. A suplementação, ela entra para corrigir isso e ela atua também nesse olhar macro da epigenética? Ela consegue, de fato, atuar nos pontos que a gente trouxe aqui? Perfeito. A suplementação, ela nunca é o nosso alvo. O alvo é a mudança do estilo de vida. Porém, daqui que o paciente mude o estilo de vida e ele consiga, nos seus hábitos, restabelecer níveis ideais de vitaminas, minerais e antioxidantes, é muito, muito longo. Então, e muitas vezes não consegue. Já tem um intestino ruim, etc. Então, para diminuir esse tempo de recuperação, entra a suplementação. Então, sei lá, o paciente ia melhorar em 2 anos mudando o hábito. Com a suplementação, ele melhora em 3 meses. Tá entendendo? Porém, a suplementação, ela entra como um adjuvante e nunca como corretivo. Ela vai entrar na ajuda do paciente. É igual eu sempre falo, eu vou prescrever um Mounjaro, mas o Mounjaro é sua muleta. A pessoa quebra a perna, ela vai precisar da muleta. Porém, a muleta tem data para entrar e data para sair. Eu prescrevo o Mounjaro, tirzepatida, como se fosse uma muleta. Essa é a sua muletinha. Você tá com a perninha quebrada, você vai usar a muletinha, vai fazer fisioterapia até a muleta sair fora. Da mesma forma, né? Tem o dia de começar e o dia de sair com a pessoa melhor, recuperada. Ou seja, traçar esse caminho aí pensando no longo prazo, Sempre no longo prazo. Essa área não é curto prazo. Curto prazo, a medicina alopática já é sensacional. Sensacional. Quebrei a perna, vai no pronto-socorro, eu não consigo ajudar. Eu vou te dar uma vitamina D, vai levar 3 anos para cicatrizar esse osso. Então vai no pronto-socorro e faça lá tudo que tem que fazer. Pontos importantes a gente falou aqui, e vou voltar para o início da nossa conversa antes da gente encerrar, que são os hábitos. E aí, você me falou aí, às vezes vai no consultório, aí vai o marido, a esposa, quem pega na mão de quem, e se principalmente essa rede de apoio com o médico à frente, né, dessa condução do tratamento, quem vai junto com esse paciente, ajuda a tornar tudo isso sustentável nesse processo e que realmente se chegue nesse resultado. Vamos reforçar aqui essa questão dos hábitos, de pensar em reprogramar mesmo, né, a mente para que ela chegue e alcance aí, como a gente falou lá no início, a epigenética e se chegue, né, no resultado desejado. Sozinho é muito difícil o paciente conseguir. Porque eu falo, o paciente ele está, sei lá, com gordura visceral alta porque ele está num ambiente obesogênico. Não adianta a família inteira fazer o churrasco no final de semana ou uma lasanha no final de semana e esse único paciente ter que fazer dieta. Vai ser muito difícil, para não dizer quase impossível. Não adianta eu falar que ele tem que cortar o álcool e ele continuar indo pro futebol com os mesmos amigos enchendo o saco dele que ele tem que ir beber álcool. Então tem que haver uma mudança completa, porque senão não vai ser factível as mudanças. E aí entra uma equipe multidisciplinar, entra um profissional educador físico na academia, entra o Nutri para fazer a dieta, que é importantíssima, a educação alimentar, e nós, médicos, para fazer todo a organização, né? A gerência disso aí. Mas sem dúvida a família é muito importante. Agora uma coisa que sempre acontece é a esposa ou o marido consulta, logo em seguida vem o cônjuge, porque vem a mudança, né? Aí é muito gratificante isso também. Aí acaba que a família toda entra na jogada. Um vai puxando o outro, né? E ajudando a modificar esse cenário. É muito bom. Brendo, muitíssimo obrigada por separar esse tempinho, vir aqui conversar com a gente, principalmente esclarecer um pouco, né? Um pouco só desse amplo universo que é a epigenética e que tem aí tanta influência
influência, né, na nossa saúde, no nosso corpo. Foi um prazer. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. Agradeço a Singular pelo convite e conte sempre comigo. Uma honra estar aqui. Muito obrigada. É só acompanhar o canal da Singular Pharma no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para conferir tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à ciência, conhecimento humano e inovação.